Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Já estamos na nossa 8ª reunião, a nossa próxima reunião já inicia as apresentações, e então, início de dezembro aí, a gente já vem encerrar o nosso processo de formadores. Gostaria de agradecer a presença de cada um. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o conselho de classe final, já falando da parte 2. Nós abordamos na nossa parte 1 sobre o pré-conselho, sobre os registros dos alunos que nós temos na escola, sobre esse atendimento de qualidade de hora de atividade com os nossos professores, para promover, né, essa acolhida, esse aconchego, esse momento com o nosso professor, para que ele venha entender também os propósitos, né, desse fechamento de ano, que o conselho de classe não é só para bater o martelo, se está aprovado, se está reprovado, né, mas também para construir essa prática de recomposição de aprendizagens, de retomada, e construir com o nosso estudante, então, esse momento de ação em sala de aula, não ser algo que a gente só vai verbalizar, mas também na prática, né, que nós possamos agir e atuar desta forma. Então, a nossa agenda de hoje, ela está dividida na nossa acolhida, o nosso momento, né, cada momento tem uma intencionalidade, o importante de cada etapa, então, é exatamente, né, que elas não sejam puladas, que a gente tenha essa organização para ter um aproveitamento melhor dos conteúdos. Então, nós vamos falar no nosso acolhimento sobre as nossas práticas já no nosso cotidiano, já trazer a nossa experiência, trazer uma frase para reflexão. Para o início de conversa, então, a gente vai trazer algumas discussões pertinentes já à nossa vida escolar. Nós vamos refletir diretamente sobre as fases do pré-conselho, vivenciar essa prática, né? Nós vamos estar juntos, então, montando, né, um plano de ação com foco lá no SAEB, daí nós vamos no nosso Em Ação para fundamentar essa prática, e ao final, então, nós vamos fazer essa síntese, né, junto, em conjunto, e daí cada um vai trazer esse olhar. Porque o SAEB, André, é só 2025, mas é um planejamento, assim como a gente, né, tem um planejamento estratégico para entregar nessa semana, também nós vamos criar um planejamento com foco no SAEB, porque nós já vamos não, né, nós já iniciamos, né, as práticas das rubricas, das observações dos nossos professores, né, em sala de aula. Sobre essa prática também nós vamos falar um pouquinho mais hoje, tá bom? Nós, então, temos que nos lembrar sobre a importância, né, do uso da câmera como uma instrução normativa também, né, dentro do nossos formadores. É essencial que você destine esse momento de 1h40 para essas ações, nosso grupo de estudo. Lembrar de informar a direção, informar os professores, o horário que inicia, o horário que irá findar, e organizar o espaço para que você, então, possa ter esse momento de qualidade também conforme é previsto, tá bom? Então, durante as nossas reuniões, a questão da participação, ela é essencial, o compartilhamento das nossas ideias, das opiniões, isso faz com que nós possamos construir ações, sejam elas que possam melhorar a minha experiência na escola, mas também partilhar para que os meus colegas possam aprender, tá bom? Então, a nossa frase de hoje é de Cora Coralina. Josi, você consegue ler para nós, Josiane? O que vale na vida não é o ponto da partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. Cora Carolina. E quando nós trilhamos esse caminho, né, aqui dentro da escola, nós temos pautado, então, muitos desafios, muitas conquistas, muitos aprendizados. E chegou agora a hora de nós colhermos o fruto desse caminhar. Então, para olhar além do conselho de classe, né, apenas um momento de intimatos, da gente bater o martelo se está aprovado ou não, se aquele aluno tem média ou não para ser aprovado, esse espaço do conselho de classe, ele é essencial para que a gente também faça um debate pedagógico, já estruturando o nosso planejamento para 2025. Por quê? Nós já temos que estruturar quem serão esses alunos em 2025.
Então, os alunos do nono, quem serão esses alunos de 2025 que vão cursar o SAEB? Então, o foco, né, já iniciou desde o início do ano com esse olhar para os nossos alunos, quando nós também participamos, né, do planejamento da SED, e quando eles já desde o início do ano fizeram, né, um projeto direcionado para os oitavos e segundos anos, focando já nessas turmas, né, que são pontos de atenção para o próximo ano. E então, nós vamos ter um questionamento, eu vou fazer essa pergunta para 2 cursistas. Pedagogo, pensando então no nosso trabalho que não se esgota no término do ano letivo, ele sempre tem uma continuidade no ano seguinte. Quais os pontos você considera importante de estarem no seu radar para já iniciar o ano letivo de 2025? E aqui vocês vão poder partilhar um pouquinho do que já foi estruturado lá no planejamento estratégico. Regina, Tânia, eu gostaria que vocês pudessem comentar. O que vocês já colocaram no radar para iniciar 2025 com um olhar atento para isso? Dá para falar, né? Isso. Aí a Regina primeiro e depois a Tânia, tá? Fica à vontade. É algo que a gente verifica sempre e coloca, meio que hábito, né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos, do ano seguinte, né? Nós sabermos exatamente também não, né? Porque sempre temos alunos novos, mas quem são os alunos que não tiveram dificuldades, que passaram tranquilamente, precisaram fazer o se liga ou não, precisaram ser aprovados pelo conselho de classe ou não. E isso nas primeiras semanas do ano subsequente a gente sempre faz esse levantamento com os professores. Claro que há uma mudança de professores e alunos também, muitos novos que a gente não consegue alcançar, né? Tem alunos que vêm oriundos de outras escolas que leva tempo até a gente conhecê-los, né? Porque, como é que eles estão. Tem professores que a gente não consegue ter um feedback muito bom, né? Do que foi daquela disciplina, mas, de modo geral, a gente consegue fazer esse repasse nos anos subsequentes. Obrigada, Regina. Isso mesmo. E quando a gente tem esse olhar, e é bacana, né? Porque todo início de ano a gente já tem que iniciar quem são os alunos que foram APC, ou aqueles alunos que já são repetentes, quem são os meus alunos que reprovaram por frequência, que já é um sinal de alerta para mim, né? Para que no próximo ano eu já tenha um cuidado maior. Infelizmente, né, por consequência de ações, muitas vezes, e a gente não tem culpados, né? Mas a consequência da vida do estudante, por mudança, por falta de acompanhamento da família, muitas vezes pela falta de interesse de estar na escola, né? Esse aluno ele evade, então nós temos o abandono, né? Que são aqueles alunos que simplesmente não vêm mais, e daí a gente não temos, né, os encaminhamentos enquanto equipe pedagógica, o direcionamento, convoca a família, mas esse aluno não retornou. Então, ele é um abandono. Nós temos os casos de transferência, né, que são os alunos que estão conosco, que têm algumas particularidades, acabam mudando de estado, mudando de cidade, resolvendo a vida em outro lugar, que a gente sabe que também vai sofrer, que vai ter dificuldades, né, no próximo ambiente onde ele for, mas essa continuidade de um ano para o outro, como é importante a gente entender o perfil da nossa escola e como a gente quer estruturar para o próximo ano. Tânia, pode fazer o seu relato, fazendo um favor? Boa tarde, pessoal. Então, assim, o meu foco é também parecido com o da Regina, mas aqui acredito que seja maior o acolhimento. Então, nós temos o regime de internato, como eu já tinha comentado com vocês, que a gente recebe alunos de várias regiões aqui próximos ao município, inclusive do estado de Santa Catarina também, a gente acaba acolhendo, e a permanência desse aluno durante a semana toda, nesse princípio de ano, acaba amedrontando eles ficam fora de casa, tem que conviver com 3, né, assim, no quarto com 3 a 5 pessoas, e aí tem que dividir muitas coisas, né, dividir banheiro, dividir espaço físico,
E aí muitos alunos acabam desistindo da escola, né, nesse tempo, né? Então, essa acolhida, para nós, é que vai ser o foco do próximo ano, tentar dar um acolhimento melhor, porque o psicológico deles fica abalado, a ausência da família fica abalada, os costumes são diferentes, a dinâmica da escola é diferente, é integral. Então, esse acolhimento que vai ser o nosso foco, a gente está estudando com a equipe para o próximo ano. Obrigada, Tânia. Obrigada pelo olhar, né? Como é importante esse olhar para esses alunos que chegam, para esse momento, né? Que não é fácil, né? Essa dimensão que é o internato, que é essa estrutura, não deixando de ser escola, não deixando de ter os conhecimentos básicos, de ter a sua estrutura pedagógica, né? O atendimento integral. E todas essas ações vão nos trazer, então, um norte para a nossa prática. Então, o nosso conselho de classe final, para além de um encerramento do ano letivo, ele também vai trazer esse espaço de planejamento de ações para o próximo ano. E nesse contexto, nós vamos compreender, então, o caminho que nos levou até essa organização desse momento. Então, nós vamos agora reconstruir o nosso caminho, né? Os momentos que nós passamos dentro da nossa prática dos formadores. Então, aqui, nós tivemos o nosso primeiro momento, e eu fiquei muito contente durante a leitura dos feedbacks, lá na estrutura de vocês da autoavaliação, vocês trazem muito isso, poxa, como foi bacana as aulas que trouxeram, né, análise da paisagem pedagógica, pude ter um olhar diferente do meu colégio, passei a olhar com mais detalhes, né? Então, é importante saber que o que nós trabalhamos aqui também causou um efeito, uma diferença na estrutura prática de vocês, né? E o quanto a gente pode contribuir, né, enquanto formadores, para a vida pessoal e para a prática escolar. Então, nós iniciamos com a nossa análise pedagógica, observando como está o nosso ambiente, como está sendo configurado, quais são as ações que são necessárias, né, quais são os atores principais, como a gente está utilizando a prática da metodologia, do estudo em sala de aula, como esses alunos estão desenvolvendo. Nós também tivemos o momento do pré-conselho, onde nós já iniciamos, né, falando sobre esse conselho de classe, mas trazendo esse olhar para esse momento que também é essencial. Então, o pré-conselho, ele vai trazer essa reflexão do que nós trabalhamos juntos, né, dentro da sala de aula, junto desse contexto prático. Então, é essencial o pré-conselho. Nós temos, então, agora o conselho de classe final, que veio a culminar com o nosso planejamento estratégico para 2025. Então, o pré-conselho, ele antecipa essa prática do conselho de classe, mas ele não está distante dessa realidade escolar, porque ele vai ser uma triagem, tanto daquilo que nós vemos com os estudantes, quanto nós vivenciamos com os professores, enquanto equipe, o que nós observamos. Então, o conselho de classe final, ele vai trazer para nós esse momento, né, de alinhar junto aos professores essas ações que são importantes para a vida do estudante. E quais foram, para vocês, os maiores pontos de fragilidade, no caso de atenção, que você identificou durante a sua análise na escola, em análise da paisagem pedagógica? Adriane, poderia responder para nós? O que dentro da sua paisagem pedagógica hoje são seus maiores pontos de fragilidade que você identificou durante a análise pedagógica? Isso, Adriane. Isso mesmo, isso mesmo. Uhum. Vou falar aqui. Fica à vontade. Nossa, muito conteúdo, né? Primeiramente, essa relação, estreitar mais a relação com as famílias. Porque muitas vezes a gente acaba abordando as famílias da mesma forma como aborda as crianças, né? E então, assim, eu vejo fragilidade nessas ocasiões. Então, assim, eu não sei se eu vou dar conta de fazer isso, mas eu tenho em mente, né, como ponto estratégico para o ano que vem aqui, que é, no caso, a planejamento estratégico, é uma espécie de escola para pais, sabe? Por meio do grupo de WhatsApp. Eu vi isso com o Cortella, ele fez em Santa Catarina. Seria um grupo básico para a gente fazer alguns encontros online ali, mas, assim, isso daí está ainda, sabe, assim, na cabeça ainda, né? Porque muitas das coisas que eu converso aqui com a diretora, ela
acaba vindo ao encontro, sabe, de atender essas necessidades. Inclusive, teve algumas ações que a gente fez esse ano que o ano que vem a gente não vai fazer, né? E outras a gente vai ampliar, tá? Por exemplo, conhecimento, estudo sobre o regimento no início do ano, deixar bem claro, expostos, assim, sabe, aquilo, desenhar mesmo para as famílias e para os estudantes, veicular mais, deixar o regimento como algo vivo, não só como um documento que fica na gaveta. Aí, assim, essas foram as fragilidades, né? E também, por experiência, esse foi o primeiro ano que eu acompanho como pedagoga, eu acho que é um dos primeiros anos que eu acompanho, porque primeiro a gente acompanhava de uma forma geral as séries finais do ensino fundamental, né? Então, eu ficava mais trabalhando com o ensino médio, né? Então, me surgiu mais ideias. Como eu estava bem, assim, como se diz, acomodada com o ensino médio, essa foi uma experiência incrível, né? Que daí agora fez com que eu enxergasse algumas fragilidades e já pensando na continuidade, sabe? Dos próximos anos. Mas tem uma ação aqui que já virou, assim, rotina, que foi a ação de transição, né? Deixa eu ver se eu consigo te passar aqui. Estava aqui pensando. Semana passada, adoeceu, a gente ficou muito doente aqui no colégio, né, meninas? As crianças aqui, nós tudo gripamos, a molecada ficou bem doente, daí eu acabei não participando, inclusive meu filho. Deixa eu passar aqui, professora, que é uma das ações aqui que a gente já pensa, porque aqui, por fluxo, tem a dualidade administrativa. Ai, não sei se eu vou passar, se eu vou conseguir, deixa eu ver aqui. Acho que eu não vou passar, depois se você vê, depois eu passo, que é a questão da ação de transição, porque nessa escola que eu estou trabalhando aqui, tem os quintos anos, tem 2 turmas de quinto ano. Então, eu já ontem, essa semana, pensando também nessas ações, para além do conselho de classe dos quinto anos, já estou lá acompanhando junto com a diretora os 2 quinto anos, como que vai chegar para a gente o ano que vem, para eu vir mais preparada do que esse ano. Já estou vendo quem são os estudantes com laudo, a gente já vai fazer o encontro agora, dia 3, dos alunos do 6º ano, com os 2 quinto anos aqui, como é dualidade administrativa, tem um auditório, um espaço disponível, e todas as ideias aqui, tem umas ideias loucas aqui que a gente começou a fazer, mas o ano que vem não vai dar conta, porque vai aumentar muito o número de alunos, que é os aniversariantes do mês, esse resgate, sabe, da autoestima com as crianças. Então, assim, comecei falando sobre as fragilidades, falei de algumas ações, outras a gente não vai continuar, outras a gente vai, como é que eu posso dizer, dar mais suporte. Tem uma ação da tampinha aqui que a gente não vai fazer o ano que vem, né, Vera? Gente, eu fiquei viciada em juntar tampinha com os alunos, porque estava tendo muita dengue aqui no colégio. Daí as crianças juntou tanta tampinha que acabou de vir um pai aqui do bairro falar que está com uma caixa, está com uns 500 tampinhas lá para trazer para a escola. Então, tem algumas loucuras que a gente não vai cometer o ano que vem. É fragilidade aqui, ajuda em grande parte, mas a gente tem que ter tempo também e disposição para fazer algumas loucuras. Eu acho que eu me empolguei. Não sei se Obrigada, Adri. cumpri o objetivo. Imagina, é isso mesmo. E quando você tem esse olhar para a Pega lá. escola... Cadê aqui? Deixa a gente mostrar. Eu vou mostrar só um pouquinho. Tá, fica à vontade. Aqui, eu tô fazendo bacana. Ó, é com tampinha. Vai dar espelhado, mas aqui tá escrito Feliz Natal, talvez dê espelhado. Que legal. Aí minha colega tá ali de castigo, ano que vem a gente não vai fazer essa ação doida. Ah, desculpa. Que legal. Não tô só espelhando, não, gente. É a pessoa aqui com o TDAH maltratado. Olha lá, ó. Que legal. Feliz Natal com tampinha, a gente juntou. Ficou muito doido isso, meu Deus do céu. Então, assim, tem muita coisa. Meu formador, só um pouquinho, já vou te responder. Tem muita coisa que a gente vai ampliar, melhorar, né, amiga? Chegou uma colega aqui também de educação especial, vou atender só um pouquinho. Mas é isso, gente, aprendendo, né? Todo dia, para mim, eu falo que eu me matriculei na escola da vida, porque na profissão da gente, todo dia a gente está aberto para aprender, né? Acho que é isso, me estendi demais. Obrigada, imagina. E é legal a gente ver essa análise da Adriane, porque ela traz a realidade escolar, mas ela também teve esse olhar para a comunidade, né? A escola não está limitada às 4 paredes, então essa coleta, né, com a fragilidade lá da comunidade, da questão da dengue, então olha a mobilização da escola, né? Deu um pouco de trabalho, porque sobrou, né? Tá exoberbada a quantidade de tampinhas, mas tá ótimo, né? Agora é achar lugar para colocar essas tampinhas, né? Para organizar o espaço, criar ambientes, e é isso.
e quando a gente faz criar jogos, né, algumas ações que vão depois refletir para os alunos também, como vivência prática, né, deles saberem que aquilo que eles trouxeram para a escola surtiu um resultado, uma construção. E é isso, a gente olhar, mas também fazer essa construção junto ao corpo, né? Ao corpo docente, ao corpo discente. E pré-conselho, eu gostaria que a Raquel pudesse falar. Foi possível dialogar com os professores, que são os professores pontos de atenção que você identificou, e quais os combinados que foram estabelecidos e se algum deles foi cumprido? Porque o acompanhamento de hora-atividade também é um desafio, né? E esse momento da construção do pré-conselho para entender o professor, a sua realidade, do professor conseguir identificar na sua turma os níveis, né, de aprendizagem. Foi feito? Como foi? Foi possível construir, dialogar? Raquel, você gostaria de compartilhar? Olá, boa tarde. Primeiramente, desculpa de eu ter chegado um pouquinho atrasada, eu estava no Imagina. colégio resolvendo a situação e vim correndo para casa. Eu consegui fazer com alguns professores, sim, tá? Até em questão que nós tínhamos conversado sobre as notas, lembra que você entrou comigo, né? Eu cobrei, conversei com eles da importância, os alunos que estão com muitas dificuldades, né? Estamos aí lançando, né? O que nós podemos fazer para melhorar isso? O que falta em nós, né? Eles em sala de aula, e volta aquele assunto, mas o aluno não quer saber, o aluno não sei o quê. Mas nós tivemos agora o Paraná Mais, que eu fico com a turma dos terceiros, e o pessoal da noite me surpreenderam, porque faltaram só 4 alunos, numa turma de quase 40 alunos, foram, assim, praticamente todos, né? E porque foi de manhã. Mas, assim, eu estou ainda fazendo, tem alguns professores que eu ainda estou fazendo, né? Que eu fico mais à noite. E estou aprendendo com vocês, gente, que é meu primeiro curso, estou bem, como se diz, nervosa, mas cada diálogo com vocês eu aprendo um pouco mais. Obrigada, Raquel. E é legal isso, né? É isso mesmo, é de degrau a degrau. Quem sabe não tinha, né, esse hábito incessante de fazer o acompanhamento, de mostrar BI, esse domínio que nós, né, tivemos aqui adquirindo durante os nossos momentos de estudo, de acessar relatório, de encontrar no BI aprendizagem uma referência para mostrar para o professor, de falar, professor, eu sei que é difícil, todo o teu lado, vou conseguir te ajudar, né? E essa construção também, né, do atendimento de hora-atividade como uma formação continuada do professor, para que o professor entenda também que a gente não está atrapalhando o momento dele de hora-atividade, né? Porque muitas vezes eles falam, já vai vir me atrapalhar, a pedagoga está vindo, já vai vir incomodar, já vem com problema. E não é isso, é uma construção, né? E é isso mesmo, é esse momento aí de qualidade que você está construindo. Nós todos, né, somos aprendizes, eu acho, é aquilo que a Adriane falou, né? Nós somos todos aprendizes na escola, a escola ela nos aprende a cada dia, todo ano muda, né, a quantidade de alunos, muda quem são eles, a vivência prática, essa rotatividade de professores que nós temos ainda também, né, tanto professores PSS quanto professores QPM, que muitas vezes não se adequam à prática da escola e vão para um outro ambiente. Então, o pré-conselho, ele traz esse ambiente acolhedor também para o professor, tá bom? Obrigada, viu, Raquel? Obrigada. O conselho de classe final. As discussões que serão levadas para o conselho de classe final estão pautadas na recomposição da aprendizagem, ou seja, em pensar possibilidades de ações para 2025. Grazi, você consegue falar para nós um pouquinho sobre essas discussões que já serão levadas, como vocês estão estruturando esse conselho de classe final, a ata, essa organização toda que vocês realizam no fim do ano? A Grazi ou a Fernanda estão por aí? Elas participam da mesma escola?
Ah, tá, Fernanda, obrigada. Você consegue falar, Fernanda? Não tem problema, não. Você consegue falar um pouquinho sobre essa organização do conselho final aí da escola? Como que vocês e a Maria estão direcionando? A Maria, ela está encaminhando as avaliações aqui para Paranavaí, eles são de Nova Esperança, né? Então, ela está em trânsito, não consegue abrir. E a Fernanda comentou que a Grazi foi para a sala. Depois, Fernanda, se você puder comentar para nós, tá? Como está sendo feita essa organização? A Adriane levantou a mão, fica à vontade. É assim, é que acho que eu me empolguei demais aqui para falar de algumas fragilidades e alguns movimentos aí, mas eu não fiquei focada muito nessa questão do conselho. Aqui, eu vim trabalhar, eu tinha tido meu primeiro filho há uns 11 anos atrás, eu vim para essa escola, né? E aí o diretor que trabalhava aqui, ele ficava muito ansioso para escrever todos os detalhes. Daí ele passou a adotar, na época, no Google, até foi novidade para gente, no Google, lá no Drive, ele criou um link junto com o secretário, onde a gente digitava. Para nós, 11 anos atrás, isso daí era uma novidade. Parecia um bicho-papão, mas assim, a gente foi aos poucos, sabe, adotando essa prática. E ela se transformou em pré-conselho. Então, a ata, durante o trimestre, que foi também, veio contribuir à organização trimestral do período letivo, foi ótimo, né? Também, eu vejo no ponto de vista pedagógico, tá? Então, ele adotou, eu não sei se eu vou conseguir aqui, ó. Então, posso, professora? Rapidinho? Pode, pode. Então, ele faz através do link, né, no Drive, e esse link é compartilhado desde 11 anos atrás, essa prática, e virou rotina, virou uma tradição aqui do colégio. Então, quando chega na hora do conselho de classe mesmo, a gente foca nas ações, porque todos os detalhes sobre aprendizagem, sobre comportamento dos estudantes já foram colocadas ali. Então, às vezes, chega um pai no meio do trimestre, o link é liberado, aí os professores vão alimentando. Então, a gente sabe em tempo real, e lá no LRCO também, todos os dias, se tem alguma situação, o professor já relata lá no campo individual, também porque o LRCO veio depois, né? Mas antes a gente já adotava essa prática. Então, no dia a dia, na rotina, a gente acaba adotando lá a parte individual do LRCO, que acaba sendo um pré-conselho, né? Para as questões comportamentais, e de aprendizagem a gente foca ali naquele link. E fica bem básico aqui, deixa eu ver. Não sei se vai dar para. Que eu não tô. Meu notebook aqui não está pegando internet nele. Deixa eu ver aqui. Não tem problema. Se depois você quiser compartilhar o link mas para as basicamente, né? colegas. Aí assim, tem os links aqui, né? Aí, por exemplo, no ensino fundamental, eu vou aqui, clico, né, no ensino fundamental, daí as turmas da tarde que eu acompanho, mas na época eu trabalhava bastante de manhã, tá? E aqui, ó, aí, por exemplo, uma turma de sexto ano, aí tem acesso às fotos dos estudantes, que a diretora é bem parceira nessa parte de tecnologia pedagógica, ela que organizou isso daqui, ela fez as fotos, ó. E aqui acho que tem uns 500 alunos, né, Vera? É porque de manhã eu não estou atuando aqui. E aqui vem uma ata aqui, ó, pré-pronta. Então, durante o trimestre, ó, eu tenho aqui, né? É claro que a linguagem depois a gente acaba melhorando, ó, né? Tá? Para ficar uma linguagem mais. Mas aqui tem, ó, os componentes curriculares, tá vendo? Que legal. Deixa eu dar mais um zoom aqui, ó. E aí os professores dos componentes vão colocando. Então, fica assim, de longe aqui, deixa eu colocar. Fica assim, ó. Aí se transforma em pré-conselho. Daí, na hora, a gente lê durante, né, o trimestre. Vamos ver aqui. Bom aluno, tudo. Daí a gente pede para... Daí, na hora, a gente também contribui com o professor e vai fazendo isso daqui. Eu acho que é isso, para falar sobre o conselho. Daí, no conselho, esse daqui tudo aí é documentado, isso daqui é... A linguagem a gente tenta colocar de uma... não é uma linguagem coloquial que fala, né? Mais formal, para transformar no documento, e daí a gente foca nas ações. Isso os conselhos trimestrais. E aí o conselho de classe, daí já contribui também com aquele levantamento do Se Liga, né, que começou ontem também, com aquela... Ah, tá, e a gente também tá para fazer uma reunião, vamos ver se dá para fazer até sexta, uma reunião para os pais, falando sobre a questão do Se Liga. O ano passado deu para fazer, agora com esse feriado, bem na quarta-feira, interrompeu um pouquinho.
É Mas, verdade. enfim, acho que eu me estendi, deu para ter uma ideia aqui de como também acontece o conselho aqui. O Que legal. pré-conselho, o conselho e o Conselho. pós-conselho. Porque isso daqui que é escrito vai junto com o boletim de nota para os pais. Então, na reunião dos pais, acaba não sendo... A diretora faz o assunto geral, né, nas reuniões de pais, sempre à noite, mas daí no período da tarde ela procura... Vem mais pais de sexto e sétimo ano, é mais no período da tarde que vem, porque a gente já tentou fazer à noite, mas teve pouca adesão. E aí, isso daqui, essa fichinha, o que está escrito aqui, é entregue para as famílias também. Tá? Então, a gente acaba... Chegou gente ali. Entregando junto com o boletim também durante as reuniões de pais. E chama durante o trimestre, né, para vários casos assim. Acho que vocês entenderam, né, gente? Que legal. Sim, Adriane. E é bem detalhado, né? E é bacana, assim, porque daí tanto vocês quanto a equipe, quanto os pais, né? Tá todo mundo envolvido para essa prática, porque muitas vezes o conselho de classe é uma surpresa. Não, não vai ser aprovado, não. Não, esse aluno está com dificuldade o ano todo. O que que fez? A equipe não chamou, não teve nenhum direcionamento. Então, isso também é calçar as ações, né? Para que a equipe possa realizar e também tenha essa prática pautada nas ações. Só para ler aqui o comentário da Fernanda, a Fernanda colocou, então, que a escola ela já está... A escola da Fernanda, quem participa aqui do grupo é a Fernanda, a Grazi e a Maria, né? Então, ela colocou que ela não atua como pedagoga no momento, mas ela está observando que a Grazi, que é a pedagoga da escola, já observou as atividades trabalhadas dos professores, como prática avaliativa do trimestre, e também já organizou as medidas do Se Liga, né? E entre outras ações. Aqui ela também coloca que pré-conselho já tem data marcada, conselho de classe também, como prática já do planejamento estratégico para 2025. Então, todas essas ações, né, todas as escolas já estão se mobilizando para que isso aconteça. Pode falar, Adriane. Professora, eu esqueci de falar que daí, durante o trimestre, eu falei de estreitar, mas tem os 2 grupos de pais de WhatsApp também, porque a gente acaba comunicando, e antes de ter a agenda lá no LLCO, que eu gostei bastante, alguns professores já estão aderindo, que os pais seguem ali o aplicativo. Tem pai mesmo, tem um pai que acabou de aparecer aqui, que ele trabalha no posto, ele chega aqui umas 2 horas, já quer saber por que a filha dele, porque ele que cuida da filha, né? Só ele. A filha mora com ele. Por que que a Duda, lá no caso a menina, já recebeu falta, daí ele já liga aqui, então ele monitora ali a filha e os demais pais também. Teve um aluno agora há pouco, por que eu recebi falta? Eu fui embora porque eu estava doente, daí eu fui tentar explicar para ele. Mas antes disso, a gente tinha aqui, nem sei quem inventou essa agenda, né? Essa agenda de parede aqui. Vou mostrar um pouquinho do jeito que era a agenda primitiva aqui, sem ser do LRCO. É assim, ó. Ficava na parede, porque agora pintou. Então, esse daqui é o grupo de pais, né? Esse daqui é o grupo do, por exemplo, 6º ano. É um apelido do colégio. O nome do colégio é Antônio Lacerda Braga. Não sei se o César está aí. Mas, ó, aí aqui é a agenda. É um calendário simples, onde os alunos colocam, tem o líder, né? Daí o líder e o vice-líder vão lembrando as crianças. Porque é uma ação também de transição. Porque o que acontece? A meninadinha tinha aquelas cadernetinhas ali para anotar o dia que vai ter férias. Ai, meu Deus, mas está tão ruim meu celular. Mas, por exemplo, aqui, dia 8, prova de matemática, no caso, que foi em outubro, entrega de maquete, daí a gente vai avisando, para a organização dos alunos na turma do 6º ano tem essa agenda lá, agora que pintou a sala não vai ter mais, tem que achar outro lugar. Mas agora os professores estão adotando também no aplicativo, antes a gente fazia assim. E o grupo de WhatsApp, que eu acredito ser um preconceito também, né? Que daí a gente vai... Sim. Mas ainda assim, a fragilidade, principalmente no aspecto assim de vulnerabilidade social, emocional, de questões de distúrbio de aprendizagem. Tem muitos alunos que chegaram ainda no 6º ano, que muitos pais não aceitam. Mas, enfim, eu me estendi demais, gente. Obrigada, viu, Adriane? E como é importante, né? E agora a gente vem falando também sobre planejamento estratégico, sobre esse olhar para 2025.
relacionando aquilo que é primordial, né, para estar no nosso planejamento estratégico. Eu vi que durante a semana aí vocês foram alimentando e olhando, né, individualmente cada planejamento, são tantas ideias bacanas daquilo que vocês já conseguem identificar. O Antônio comentou aqui no chat assim, aqui no nosso colégio já estamos trabalhando Se Liga, com planilha dos alunos inseridos, aquilo que já foi disponibilizado, os professores já estão realizando a ação e a equipe pedagógica realizando os encaminhamentos. Então é isso, né? Nós não trabalhamos sozinhos, da mesma maneira que o professor, ele está para contribuir, para agir, para realizar a prática em sala de aula, nós, enquanto equipe pedagógica, vamos dar o suporte, e independentemente de quem será o professor no próximo ano, no nono, no terceiro, no oitavo, no segundo, nós temos que estar com o nosso planejamento estratégico com um olhar para a escola, em cima do clima escolar, em cima do fluxo das frequências, em cima do encaminhamento com as famílias. Então, todo esse direcionamento é claro de perceber que vocês, enquanto equipe, já estão realizando. Então, pedagogos, todas as decisões tomadas, ações planejadas no conselho de classe final devem ser sistematizadas em ata, porque é muito importante garantir que, além dos apontamentos sobre o que não deu certo, sejam também discutidas as intervenções para o próximo ano letivo. E esse momento é muito importante para garantir a compreensão de todos os professores, de que somos corresponsáveis pelos resultados do término do ano letivo de 2024 e, consequentemente, corresponsáveis pelas ações de intervenção em 2025. Então, o nosso maior objetivo nesse encontro é dar condições para que você possa organizar o conselho de classe final a partir dos resultados qualitativos e quantitativos. Então, para isso, além da consolidação dos resultados de 2024, para a discussão, tomada, né, de decisões no conselho de classe final, nós vamos trazer alguns questionamentos. Quais ações vamos desenvolver em 2025 para os alunos que obtiveram neste ano letivo e são considerados os níveis de aprendizagem avançada e adequado? E nós temos, então, aqueles alunos que estão no nono ano, que já são nosso radar para 2025, porque vão ser alunos que a gente vai inscrever no Ganhando o Mundo. Aqueles alunos que estão no avançado, que estão no adequado, que tiveram uma nota acima, né, da média, e estão ali de 90, de 85 a 90, né, com média final, eles têm essa chance, observar o número de frequência, né, não só o número de notas, né, valores, mas toda essa construção que o aluno precisa ter. Quais foram as ações, né? Quais são as ações que nós vamos desenvolver em 2025 para os estudantes que tiveram aprovação no nível básico? Então, a gente vai ter aqueles alunos que não saíram do nível básico, ele vai passar ali no 60 e pronto, e ele é aluno 60, beleza, ele foi aprovado, mas o que a gente vai fazer por ele? Ele vai continuar no nível básico até o terceiro ano, se é um aluno que está saindo agora do nono e indo para o ensino médio? Ou ele, não, a gente tem como promover nesse aluno um nível de aprendizagem diferente, com ações práticas. Então, esse nono ano A vai ter esse perfil, nono ano B vai ter esse perfil, e a gente vai conseguir construir essas ações, desenvolver práticas diferentes, mudar um layout da sala, trazer uma metodologia ativa, promover ações com as práticas junto aos professores, de forma interdisciplinar, trazendo nessa correlação com a teoria e a prática. Então, nós temos que também deixar alinhado com os nossos professores aquilo que nós podemos promover para o próximo ano de 2025. E quais serão, então, os alunos, né, as ações que nós vamos desenvolver com os alunos que não obtiveram o sucesso em nenhum, né, ou seja, em alguns dos componentes curriculares que são considerados níveis de aprendizagem abaixo do básico. O que esse aluno, em algum componente, ele não conseguiu alcançar, e daí a gente tem os índices de reprovados, né, seja ele por frequência ou por desistência, ou até mesmo aqueles alunos que têm nota e a gente precisa fazer a reclassificação. Eu não sei quantos de vocês sabem, né, mas nós temos a oportunidade para os alunos que têm média no Se Liga, que a média anual fica acima de 60 e ele tem reprova. Isso só, pessoal, do sexto ao nono, né? Do sexto, acho que é o nono,
e do primeiro ao segundo ano do médio. O terceirão não faz essa reclassificação, tá bom? Mas os alunos que estão na idade regular básica, tanto para o fundamental quanto para o ensino médio até o segundo ano, eles conseguem fazer essa reclassificação. Então, o aluno não apresentou frequência de 75%, ele apresentou lá uma fragilidade, ele teve atestado médico, mas ele não teve também, teve dias que ele faltou sem justificativa, então ele somou lá uma porcentagem anual de 54% de frequência. Em fevereiro, na primeira semana, é um nome que tem que ser levado para o núcleo de educação, trazer para ele, durante uma semana, avaliações que vão promover essa reclassificação no sétimo, no oitavo, no nono, né, ou no ensino médio, e esse aluno, então, terá a oportunidade de aprovação sendo reclassificado. Então, ali na primeira e na segunda semana de fevereiro, ele vai ser aluno do ano letivo anterior, então, se ele não passou para o sétimo, ele é aluno do sexto ano. Porém, se nesses 15 dias, com correção, com lançamento dos professores, e ele passando por essa reclassificação, ele pode cursar, então, o sétimo ano a partir de 15 dias do período letivo inicial. Então, assim, é muito importante a gente ter esse olhar também, porque até para nós como respaldo. Ah, mas o aluno tem média o ano todo e não tem frequência. Beleza, ele é aluno para reclassificação. Ah, não sei, não quero fazer reclassificação. Como que isso vai ser feito? Porque nós temos que organizar como equipe para também nos respaldarmos na legalidade, porque a família, ela tem direito de buscar esse recurso. E se a gente não oportuniza isso para o aluno, a gente pode responder, tá bom? Então, tomar também esse cuidado quanto à reclassificação dos alunos que são reprovados por frequência. Pode falar, Josi. Então, prof, você falou ali que é 15 dias após o início das aulas, o aluno reclassificado pode começar na outra série, é isso? Eu acho que é 7 ou 15 dias, Josi. Eu não estou com a legislação aqui, eu não vou te afirmar certinho. Mas eu não sei se é 7 dias ou se é 15 dias. Eu sei que esse é o prazo final para ele já entrar na próxima turma. Sendo reprovado por frequência. Reforma na escola, sendo reprovado por frequência, tendo nota em todas as disciplinas, todas. Ele foi aprovado em tudo, mas ele reprovou por frequência, tá? E só mais uma pergunta, ele ganha falta nesses dias que não vai frequentar na escola? Perdão, ele vai ficar esperando? Não, ele não fica esperando, ele vai para a escola só para fazer avaliação, e ele frequenta o sexto ano. Se for um aluno de sétimo, ele vai entrar e vai ficar na salinha que ele está matriculado. Ele reprovou, ele continua no sexto. Então, ele frequenta o sexto, faz as reclassificações. Quando ele terminar esse processo, eu acho que, né, não tenho certeza, eu não estou com o documento aqui, mas se não me engano, de 7 a 15 dias, ele frequenta o sexto ano e daí ele tem essa reclassificação. Quando ele for para o sétimo, ele não carrega faltas, porque ele está presente, tá? Mas isso, Josi, é caso muito delicado, porque tem aquela zona de conforto também, né? Se a gente reclassificar esse aluno todo ano, então eu não preciso estar na escola para aprender, eu vou fazendo as provas e tiro nota e venho quando eu quero. E também não é esse o aspecto, né? De trazer assim, você, mesmo sem estar presente, aprendeu, beleza? Então, vamos ter oportunidade. Foi um ano atípico, teve problema, teve mudança de casa, teve. Então, são N situações que a gente consegue encaixar o aluno nessa prática da reclassificação, porque senão banaliza demais também o nível de aprovação, tá bom? Mas tem sim, depois eu mando para você o artigo, a normativa certinho, tá bom? E quais ações nós vamos desenvolver em 2025 para os estudantes que se encontram em processo de transição? A Adriane abordou isso, né? Os alunos que estão chegando do quinto para o sexto ano e os alunos que vêm do nono ano para o ensino médio. A gente sabe que é uma fase muito difícil, né? Como que nós estamos já elencando essa prática dos professores que vão fazer essa acolhida no sexto aninho aqui no colégio, né? A nossa diretora, ela foi em cada escola do município, fez o convite. É claro que a gente tem uma parceria muito bacana com a Secretaria Municipal aqui, então eles permitem que a gente vá, leva convite, leva a carta convite para os pais conhecerem a escola, leva pirulito, né, para os alunos, para eles se sentirem cativados. Entramos em sala, né, para fazer essa fala,
Teve o ano passado, a gente fez até um momento de transição, onde a escola municipal foi até o nosso colégio, e daí nós aplicamos um quizzes modo papel, para eles entenderem, eles entraram em sala de aula, sentaram, e a gente fez uma atividade direcionada para o ano deles e tal. Então, é bem legal esse período de transição, mas muitas vezes a gente esquece do nono, né? Que também é transição. Então, muitas vezes, um aluno que sai de um cívico-militar, que tinha um ritmo diferente de sexto ao nono, e vem para um colégio que é técnico, fazer, né, uma educação profissional. Então, nós temos essa diferença também, essa transição, ela tem que ser avaliada. É um processo muito minucioso, porque tantos professores, né, que têm que ter o perfil para estar nos primeiros anos, quanto o perfil para atender esses alunos de sextos anos, para ter uma acolhida diferente, para ter esse momento, né, que seja realmente eficaz para a aprendizagem, que seja um momento de empatia. A gente sabe que a primeira impressão é a que fica. Então, a apresentação, por exemplo, lá na educação profissional do primeiro ano, da coordenação, do pedagogo que vai acompanhar a turma, todo esse aspecto, né, do que é equipe pedagógica dentro do ambiente escolar, porque muitas vezes eles nem sabem a quem recorrer, é professor entrando e saindo, a cada 2 aulas troca de professor, vem outro. Então, essas ações são essenciais, porque a gente já entende que tem gente que já está no processo, que veio de uma escola, que para uns vai ser adaptação tranquila, mas outros não, se sentem perdidos. Então, o calendário do horário de aula, deixar na sala exposto, mapa de sala, né? Eu achei muito bacana que eu acho que foi a Raquel que comentou, a Adriane também falou sobre os momentos de fala com as famílias, para deixar claro quais são as normativas da escola, para que eles entendam também esse momento. Olha, pai e mãe, quando tiver dificuldade, tem que falar com a equipe pedagógica, tem que ligar para a escola e não para o aluno na sala de aula. A questão do uso do celular, como a escola vai utilizar o celular, o que são os recursos de aprendizagem digitais, qual é o compromisso do estudante com a entrega. Então, assim, mas de novo, sim, o óbvio tem que ser dito, porque esses alunos não estavam conosco, eles não estavam inseridos nesse processo. Como que vai funcionar os horários de laboratório, né? Educação profissional, por exemplo, esse ano a gente trabalhou, né? Trabalhei com estética, desenvolvimento de sistemas. No colégio nós também temos enfermagem, farmácia. Então tem que ter um uniforme modelo, eles têm que usar o jaleco, eles não podem vir para a prática de laboratório de chinelo, né? Não pode vir de rasteirinha, tem que ser de sapato fechado, tem que ser o jaleco gola alta. Então, assim, são ações que nós iniciamos nesse processo de transição, que vai trazer um norte para esse aluno durante todo o seu curso na vida escolar, no momento que ele estiver ali. Então, toda essa explicação inicial é essencial para que essas práticas sejam consolidadas. E como, então, aplicar ações de recomposição de aprendizagem para todos os níveis, porque nós falamos anteriormente desses níveis de aprendizagem de quem a gente já conhece. E esses alunos que estão chegando, lembra do nivelamento? Como que eu vou saber de onde o meu aluno veio, qual que é a nota dele, como ele era na outra escola, em quais, né, níveis ele se encontra, porque nesse momento de transição a gente tem que observar também quem são esses estudantes. Então, todo esse processo, né, iniciando 2025, são também questionamentos essenciais para que nós possamos fazer o fechamento com os nossos professores no conselho de classe. Então, o nosso plano de ação, que nós vamos, né, trabalhar hoje, nosso em ação, é exatamente de ter esse olhar para a gestão estratégica e pedagógica baseada nos dados do SAEB. Lembra que nós estudamos os dados do SAEB, onde a gente descobriu os níveis pelo boletim, identificamos qual é o nível da nossa escola, como que estão os meus alunos no processo, tanto na etapa do fundamental quanto na etapa do ensino médio, e ter por objetivo de capacitar as equipes gestoras. Vocês já perceberam que muitas vezes quando a gente traz em alinhamento alguma conversa que a gente tem aqui no Formadores, tem pessoas que fazem uma cara de interrogação, que não entendeu aquilo que a gente disse, é porque essa pessoa também não teve a formação que vocês estão tendo agora. Então, utilizar os indicadores para desenvolver, para explicar a ação pedagógica, tanto para a equipe quanto para a observação dos professores. E agora, né, nós recebemos essas 2 últimas semanas aí um instrumento de avaliação que é o uso daquela rubrica para a gente avaliar os professores de língua portuguesa, de matemática, né, para a questão da prática nos terceiros e nonos anos, no ensino médio e no ensino fundamental, sendo a etapa, né, dessa rubrica
com foco no SAEB de 2025. Então, como que é essa prática? Nós compartilhamos, então, as informações recebidas na formação, então, as atribuições da equipe gestora, eles repassaram para vocês, né, tudo que eles aprenderam no momento da formação, conheceram a proposta de estudar a rubrica, lembra que tem a proposta quais os níveis e as frentes que eu tenho que observar os meus professores dos terceiros e dos nonos anos, com a matemática, a questão, português e matemática, com a questão da prática criativa, proativo, na recomposição de aprendizagem, analisando os perfis dos professores, o perfil profissional. Lembra que a gente falou até a questão da assiduidade, né, da frequência desse professor na escola, da gente esgotar essas possibilidades, de acompanhar esse professor escolhido para uma observação de sala de aula. Então, dentre os 35 professores que eu tenho na minha escola, 5 foram escolhidos e nós estamos fazendo essa observação. Ou não, a minha diretora preferiu fazer observação de todo mundo, para não ser crítica em escolher 5 ou 6, porque esse momento não é um momento de escolha, né? É essa prática de indicação, e isso não é apenas um papel da equipe pedagógica, mas também da direção, por isso que a gente está em parceria nessa construção. Essa prática, então, de acompanhar esse professor, se for necessário, né, organizar a prática do Educatron para a observação desse professor dentro da hora de atividade, para que a gente explique as etapas, o que está sendo construído, e como se reportar, então, ao tutor do núcleo, né, de cada um de vocês, para informar a situação de quem foi indicado, os professores escolhidos, né, por cada um dentro da sua escola. O que essa prática ela tem a ver com o ano letivo de 2025? É exatamente esse olhar para a recomposição de aprendizagem. Então, aquele professor que vai ter a disponibilidade, né, de trabalhar, de participar, disseram que também terá uma prática de formação para esses professores, né? E eu gostaria de saber, dentro da escola de vocês, se alguém aqui está participando, né, de forma efetiva dessa ação, ou se não, você só está vendo, observando a prática da direção da escola. Como que está sendo? Está tendo um acompanhamento pedagógico também? Alguém gostaria de falar como que está sendo feito na sua escola? Não? Alguém gostaria de se manifestar? Coloquem um joinha para mim se vocês estão cientes dessas ações que estão sendo realizadas na escola. Sim, beleza. Então, essa ação está sendo desenvolvida pela escola. Ninguém gostaria de citar como está sendo feito, como está sendo construído, se vocês já selecionaram professores, ou se primeiro foi feito um apanhado geral, uma observação geral. Equipe pedagógica está fazendo observação ou não? Observação de sala de aula. Sim ou não? Estão contribuindo? Pode falar, Raquel. Posso falar? Pode. Em escola, nós estamos sim fazendo, né? O que você passou aí, juntamente com a diretora, a vice-diretora, né? Elas vão para a sala, estão observando essas aulas, e nós também estamos observando e respondendo, né? Fazendo respondendo aquele questionário com os professores, né? Está sendo bem diferente. Inclusive, hoje eu vou fazer com uma professora à noite. Ah, legal. De matemática, tá bom? Que legal. E vocês entenderam assim, olha, para trazer esse caráter também de acalento aos professores, porque agora eles estão, na minha escola, é uma escola muito grande, então sempre gera muito conflito, muita conversinha, né? Então, assim, tem o preferido da diretora, foi o escolhido preferido, a Josi deu até risada, é o preferidinha, né, ou não sei o quê, não é, gente, tem uma rubrica para ser avaliada, né, e o professor que melhor se encaixar dentro dela é o professor que vai ser indicado. Lembrando que vai exigir muito esforço desse professor, uma dedicação, assim, quase que exclusiva para essa prática, porque quem viveu já a SAEB sabe dessa importância. Agora, viver o SAEB no ano, né, letivo de 2025, já com o peso e com a responsabilidade de manter o índice, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Tanto para nós, enquanto equipe pedagógica,
quanto para os estudantes que vão receber, né, essa prática também incisiva da recomposição da aprendizagem, né, dessa organização pedagógica, mas também dos professores. Então, assim, esse professor também vai ser cobrado, né? Ele também vai ser promovido para essa ação. Então, assim, realmente não é fácil. Então, a gente observou muito a questão da assiduidade dos professores, né? Aqueles que têm algumas ausências sem justificativa, que muitas vezes estão no processo de aprendizagem, são bons professores, mas em alguns momentos deixam a desejar em algumas ações de metodologia, de ação prática com o estudante, né? Josi, pode falar. Que nem aqui é a escola do campo, né? Então, nós temos 4 turmas de manhã, que é o ensino fundamental e um do fundamental e os 3 do médio, e de tarde tem o restante do fundamental. Nós temos uma prof, né, que a gente selecionou, que é muito boa também na todo esse trâmite aí, né? Só que a única coisa que eu não gostei, que eu perguntei para minha tutora daqui, que ela não vai ficar na nossa escola, ela vai ser enviada para outra escola, né? Que dó. Uhum. E isso a gente ficou sabendo disso também, até PSS, né? A pessoa que tiver, por exemplo, maior nível de indicação, ele atuou em escola X esse ano e ele teve o maior nível de educação, mas na escola X não tem vaga. Ele vai para Y, ele vai pegar aula na Z, é aonde tiver vaga. Tá? E tem professores que serão remanejados de função. Então, essa indicação, muitas vezes, a gente está achando que é até para permanência na nossa escola, e muitas vezes não será. Esse professor poderá ser remanejado. Por quê, pessoal? É esse foco na assiduidade, na proatividade, na adaptação. Infelizmente, tem escolas que não tem nenhum professor de matemática nesse perfil, por exemplo, para 9º ano. E eles não vão desfavorecer uma escola e privilegiar outras que têm 5, 6. É claro que eles irão fazer o remanejamento. Isso vai ser uma escolha do professor, é claro, de aceitação e tal, mas o professor, ele vai se enquadrar nesses aspectos de assiduidade, proatividade, de adaptação de currículo, porque não vai ser um currículo engessado, esse professor também vai ter a liberdade para trabalhar com os dados, ser um professor que consegue analisar os dados da Prova Paraná, porque o SAEB vai ser uma construção para o final do ano, mas ele vai ter 3 edições da Prova Paraná, então 2 edições anteriores ao SAEB, que vão contribuir, então, para observar a aprendizagem desses alunos, a motivação, o engajamento desses estudantes, isso não vai poder ficar massivo, os estudantes vão ter que se sentir engajados, preparados, né? Então, todas essas ações, dentro da apresentação dos critérios de atividade, a observação na identificação dessas evidências, para que sejam relevantes durante, então, a elaboração desse feedback. E não deixem de passar o feedback para o professor, tá? Tragam, né, para eles o momento, então, de discussão, de falar, de reformular, de pensar. Professor, olha, dentro dessa ação, e a gente comentou muito sobre isso, muitas vezes é um professor excelente, mas naquele dia ele não estava bem. Então, no dia da sua observação, você vai analisar isso também, né? Porque não é julgar o professor por um dia de aula, mas sim todo o seu contexto escolar. Então, é um professor que já está na escola há muito tempo, já tem bons resultados, já trabalha com redação, já tem um olhar diferente para a aprendizagem, faz o em ação, mão na massa, que a gente fala, né, na matemática. O professor trabalha com outros recursos metodológicos, então, são esses professores que vão ter, então, essa ação proativa de escolha, tá bom? Então, eu acho que é isso, já está bem consolidado com vocês a prática. E então, o que nós esperamos que esse professor tenha, né? Que ele realize todas essas avaliações diagnósticas para identificar as lacunas do conhecimento desse aluno, como que ele vai poder recompor se ele ainda não sabe aquilo que ele precisa trabalhar. Então, analisar as dificuldades enfrentadas nos anos anteriores, planejar atividades de recuperação com conteúdos prioritários, criar um ambiente de aprendizagem positiva, e é aquilo que a gente falou, ó, utilizar jogos, vídeos, tutoriais para reforçar os conceitos, refletir sobre as práticas pedagógicas, realizar ajustes baseados nas necessidades dos estudantes, desenvolver projetos interdisciplinares entre língua portuguesa e matemática, monitorar esse processo dos estudantes de intervenção, de recomposição, refletir sobre as suas práticas, sobre a atuação eficaz, sobre as estratégias de recomposição,
e colaborar com os outros educadores, né, e compartilhar essas estratégias e recursos, porque os professores também não vão conseguir sozinhos, nós estamos numa equipe, então tanto nós, por isso que eu falo, quanto equipe, quanto os demais professores, é o cuidado também para a gente não supervalorizar o professor de língua portuguesa e matemática e deixar os demais, né? Então, esses professores também serão essenciais, porque para nós criarmos esse ambiente de interdisciplinaridade, de correlação dos conteúdos, né? História também trabalha interpretação, geografia, matemática, por causa dos níveis. Então, assim, a gente precisa correlacionar e trazer para o estudante, então, todo esse olhar, tá bom? Olha o cuidado da ação que está sendo criada dentro da nossa prática, né? Então, nesse momento, você irá organizar o seu planejamento estratégico, tá? A gente vai ter aí de 15 a 20 minutinhos, aqui tá 25, mas depois a gente vai trabalhar essa parte. Tem alguns cursistas, acho que dessa turma, acho que só a Tânia, que já fez a entrega. Os demais que já quiserem realizar a entrega podem também. Vão lá, dê uma olhada nessa prática. Lembrando, né, que o nosso primeiro percurso formativo dessa jornada foi exatamente essa recomposição da aprendizagem. A ação, então, de 2025, nós temos que ter um foco no SAEB, então esse engajamento da frequência vai influenciar no fluxo. Então, o fluxo, para mim, é um ponto de atenção. Então, na minha escola, eu preciso trabalhar com fluxo, com engajamento com os estudantes, com a família, todos aqueles, a metodologia, todas aquelas frentes que ali estão como ponto de atenção, trazem um olhar para o foco no SAEB 2025, tá bom? Então, acesse seu documento do planejamento estratégico, você vai preencher os campos indicados e vão elencar as principais ações, então, para o início do ano letivo de 2025, tá bom? Eu já retorno aqui, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá bom? Mas eu vou deixar esse momento aí para vocês pensarem, acessar, entre lá na atividade avaliativa de vocês, e caso tenha alguma dúvida, é só me perguntar. Oi, Adriane, pode perguntar. Professora, eu fui embaixo no pátio dar uma olhadinha no intervalo, a menina da biblioteca vai me ajudar a cuidar lá das crianças para bater o sinal. E eu me perdi aqui, eu estou nos slides, daí qual que é o slide que é para fazer a tarefa agora? O seu é o planejamento estratégico, é a atividade avaliativa 1, tá bom? É o seu planejamento estratégico. Ah, tá, que está lá dentro que está dentro do Classroom, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ah, tá, eu já imprimi lá, eu estou lendo, porque olha lá, não atualizei nada lá. Eu já imprimi, é para ir já vendo, Isso, para para depois você comentar o já que eu vou fazer colocar. pro ano que vem? Isso mesmo, para você já colocar a sua ação, tá? Já para eu escrever aqui? Isso, já é para Tá bom, escrever no vou tentar. Class, tá bom? Beleza, Adri, obrigada. Vixe, Maria. Tá, não é para terminar hoje não, vai dar... Meu Deus do céu. Vou tentar. Nós temos até sexta-feira a entrega final, tá?
Prof. Andriele? Oi, tô aqui. É para nós terminarmos a atividade avaliativa 1 agora, nesse momento, é isso? Isso, nós já vamos retornar, tá? Daqui 3 minutinhos a gente já retorna para a central. Mas é isso, esse momento é para o planejamento estratégico, tá? Ok, obrigada. Nada. Vamos retornando, para daí a gente concluir o nosso momento aqui. Nós vamos ter agora 3 cursistas, tá? Que vão partilhar aquilo que já promoveram enquanto ação, tanto as ações que vão te inspirar, quanto também as ações que trouxeram para você possibilidade na sua prática escolar. São as frentes que você indicou como prioridade nesse radar, né, do ano letivo de 2025, e também os pontos de atenção que foram selecionados por você e essas possibilidades de intervenção. Lembrando que o nosso relato de implementação é na próxima semana, no dia 29, tá? E aqui eu vou colocar para vocês no chat o link para vocês projetarem, então, qual é o momento da apresentação. Por quê? Nós temos como dividir, né? Nós vamos ter 40 minutos na reunião 9 e 40 minutos na reunião 10 para apresentação, tá bom? Então, aqui,
A turma B pode se organizar, tá bom? Quem vai querer apresentar primeiro, na primeira semana já está pronto. Não, quero na outra, quero me organizar para a próxima semana. Então, a gente consegue organizar, tá bom? Essa prática do registro, beleza? E daí vocês vão conseguir fazer, então, o registro, vocês vão editar e conseguir colocar o horário que vocês preferem. Primeiro, a gente pode começar primeiro, durante as apresentações, ou depois, né? A gente faz essa mediação, tá bom? As entregas, então, tanto na reunião 9, que vai ser a data final de entrega, quanto na reunião 10, na primeira semana de dezembro, tá bom? Aí vocês veem a melhor data, beleza? Aqui eu já vou colocar o formulário, enquanto os cursistas vão apresentando, tá? As 3 cursistas, e aqui o nosso Saiba Mais, tá bom? Para que vocês tenham também como instrumentos para atendimento do professor, para subsídio enquanto equipe pedagógica, sobre o conselho de classe ser um momento da avaliação formativa, né, daquilo que nós podemos exigir quanto à prática de aprendizagem, o papel do conselho de classe na escola pública atual, as instruções normativas, né, as práticas curriculares que nós temos de ofício, tanto para o encerramento do ano quanto as ações, tá bom? Vou voltar aqui no slide de apresentação. Então, 3 cursistas que quiserem explorar, explanar, se a gente não tiver 3, pelo menos 2, queiram levantar a mão e vão falar aí sobre o seu planejamento estratégico. Caso queiram projetar, também pode, tá? Tem alguém que gostaria de falar, de explorar, de compartilhar? Está inseguro ainda? Gostaria de partilhar e tirar dúvida? Eu vou fixar aqui para vocês, tá, o Forms da nossa reunião de hoje. Mais alguém? Vocês gostam que eu fique apontando o nome de vocês, né? Tem que ser convidada pela prof para falar. Alguém gostaria de explorar o que abordou? Pelo menos aí quais são as suas prioridades para 2025? Eliane, Josi, Raquel, Regina. Prof, eu posso falar, mas eu não tenho certeza, porque está um tumulto aqui do tamanho do mundo, mas vamos lá. Se não está certo, eu tenho que arrumar mesmo, né? Isso mesmo. Construindo, então, né? O meu nome é Eliane, eu trabalho numa escola urbana, que tem matutino e vespertino e noturno, incluindo cursos técnicos, o médio, os técnicos de enfermagem, farmácia e agronegócio, mas a turma do qual nós temos um radar pedagógico para 2025 são os nossos 9º anos. É isso? Isso mesmo. Aí, na questão do planejamento e a descrição, na frente do fluxo de... só um pouquinho, prof. Fique à vontade. Da questão de indisciplinas, a descrição do ponto de atenção os alunos são muito faltosos, muita indisciplina relacionada a eles também, relação à família, à convivência, porque são bairros, são vários bairros que vêm para nós, além da área rural. Esses últimos 2 meses, a gente recebeu uma quantidade enorme de aluno que vieram de outras escolas com muitas faltas, com muitos problemas, problemas, inclusive, de agressão física bem grave, contra prof, contra aluno, contra tudo. As possibilidades que a gente encontra para esse tipo de aluno, então, é um contato mais efetivo com os responsáveis, e as evidências e inferências também, que a gente observa, é o desinteresse e a falta de apoio familiar. É isso? É isso mesmo. Ou não? É isso mesmo. Na questão da gestão de sala de aula, o ponto de atenção é a indisciplina, como eu falei antes, os déficits de atenção que provavelmente são baseados nesse primeiro item,
Também as possibilidades que a gente tem é conversas e reuniões com os familiares, incluindo o conselho tutelar e outros órgãos que a gente consiga arrecadar ou tentar encaminhar uma presença, para a gente ver se consegue, ou até mesmo palestras com psicólogos e alguns advogados. E as evidências e inferências que a gente encontra é a mesma, é a desinteresse e a falta de apoio dos familiares. O uso da metodologia, no caso, numa das nossas frentes também, o contato, conversas e auxílio junto ao professor, para saber quais são as dificuldades deles não utilizarem metodologias ativas que favoreçam um pouco mais a concentrar a atenção desses alunos e também um gosto maior pelo aprendizado. Os encaminhamentos, então, seriam auxílio do PMA e da sala de recursos, se for possível, ou, sei lá, também encaminhamentos para alguns professores, apoio para alguns casos que nós temos de grande dificuldade. E as nossas necessidades identificadas é um pouco de reserva dos professores em relação à busca de novas frentes de trabalho, para ver se consegue desenvolver um trabalho diário com mais tranquilidade. A avaliação, autoavaliação para falar também? Pode falar, sim. Daí, quando tu pergunta qual foi a temática estudada que mais impactou e quais as mudanças, foi a dinâmica com professores no quesito de estratégia de desenvolver a aprendizagem nos alunos, com um pouco mais de eficiência. E encontrada muita resistência, mas alcançamos passos positivos. O 2, quais os pontos fortes e os talentos que contribuíram, a gente observa por esse lado. Tentamos de tudo e acabamos caindo no carinho, na resiliência, na compreensão e na insistência. De que forma que os temas estudados no GE contribuíram para a prática? Foi o fortalecimento das estratégias para com o trabalho pedagógico e um estudo mais direcionado. E como os temas estudados auxiliaram a superar as fragilidades, que foi possível ressignificar, sim. Foi a conversa com professores na hora de atividade, bem como na observação e na troca de ideias na sala de aula. Bacana. Que legal, Eliane, é isso mesmo. Então, toda essa construção, planejamento estratégico vem de acordo com a necessidade da escola em que você vive, da tua realidade. E olha que legal a análise, né, dessa paisagem, desse olhar para essa fragilidade da questão do aspecto da indisciplina, desse olhar de acolhida que tem que ter com os alunos, né? Então, toda essa mobilização que vai ser construída, não vai ser fácil, né? Mas é uma construção. Então, é isso, a gente tem que colocar como possibilidade, como prática, para que no próximo ano você fale, poxa, nossa, eu tinha estruturado um projeto tão legal, então eu vou colocar em prática. Não, vamos ver o que é possível e o que é viável. Então, muitas vezes, aquilo que é uma possibilidade se torna um projeto, se torna uma ação, e que essas intervenções possam ser positivas para a sua escola, tá bom? Obrigada, viu? Mais alguém gostaria de falar e contribuir para a gente encerrar a nossa reunião de hoje? Eu vi, assim, eu vou falar enquanto formadora, eu vi muita coisa bacana construída, desenvolvida, muitos pontos de atenção pertinentes às práticas escolares e como os formadores têm trazido isso, né? Desse olhar para essa construção, para esse momento de reflexão, porque nós, enquanto pedagogos, é aquilo que a gente fala, poxa, falta tempo até para respirar, é tanta coisa, né, para a gente fazer. Tem dia que nem tempo de ir no banheiro a gente tem, é tanta ação, e atende professor, e atende aluno, mas essa reflexão para irmos à necessidade. E aquilo que a gente falava ontem sobre planejamento estratégico, né, na nossa reunião com a SED, falando sobre essa prática de nós, enquanto escola, pararmos de apagar o fogo, né, e realizarmos as nossas ações. Então, se tiver mais atrelado às ações de acolhida, de pertencimento entre nós, professores, equipe diretiva, equipe pedagógica, eu tenho certeza que essa demanda, né, de apagar fogo, de pegar um que está com a bolinha de papel, do outro que colou
a cola, que passou cola na cadeira do amigo, vão se minimizar, porque essa prática da aprendizagem vai se tornar mais efetiva, tá? É conquista, é um longo percurso, nós não temos receita pronta, nós estamos ainda todos, né, nessa transição, nós também estamos em transição, essa modernidade, esses jovens que estão com a tecnologia na palma da mão, que tem informação a todo tempo e o tempo todo, mas nós precisamos filtrar tudo isso para que nós, enquanto escola, possamos realizar o nosso papel e criar essas possibilidades de intervenção para que o nosso ano letivo de 2025 seja mais leve, mais tranquilo e que a gente consiga trazer a aprendizagem efetiva, ações, né, que venham a mobilizar o processo de aprendizagem dentro da nossa escola, tá bom? É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo de esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, é não desistir. Esperançar é levantar adiante, é juntar-se com os outros para fazer do outro modo, tá? Que a gente possa encontrar outras maneiras de nos reconstruirmos e que as ações pedagógicas dentro da escola de vocês sejam realmente de ação, de prática, que traga aí uma evolução para o ambiente escolar de vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês e nos vemos no próximo encontro.